é um static enxuto. Tá? Quem conhece o static, né, sabe que tem mais etapas, né? Tem inclusive uma parte ali de insatisfações internas e externas, né, e tal. Só que é o seguinte, se a gente for rodar um static inteiro aqui, eu já fiz, tá? Em team builds maiores, onde de manhã eu fazia toda essa parte e à tarde eu fazia o static com o time, tá? Rola também. Mas se a gente quiser fazer tudo aqui nessas 2, 3 horas, a gente propõe a utilização desse static enxuto, tá? E mesmo assim, apesar desse enxuto, às vezes, dependendo do contexto, a gente não vai fazer ele todo. Por quê? O que que esse exercício aqui, como é que ele vai ajudar na visão sistêmica do time? Aqui a gente faz um entendimento, uma análise de demandas, tá? Galera, eu não vou entrar de fato muito no detalhe como funciona o static, porque a gente tem aula de static na plataforma, tá? Procure ali na jornada Kanban, tem uma aula específica sobre static que a gente ensina no Bit como rodar isso daqui, tá? Como é a entrega de valor que essa dinâmica faz. Mas o que acontece aqui, galera? A gente faz um entendimento das demandas, né? Como, quais são os tipos de demanda que o time trabalha, da onde vêm essas demandas, né? Quem vai receber, qual é a taxa de entrada dessas demandas, natureza da demanda e a de expectativa, tá? Se existe algum acordo de expectativa da entrega de cada um dos tipos de demanda. E aqui do ladinho, classe de serviços. Quem é que me explica aí o que seriam classes de serviços nesse contexto? Quem está afiado aí no Kanban. As segmentações que o time trabalha, demandas urgentes. Isso. Expedite, Isso, expedite, demandas standard, Data intangible, fixa. data fixa, né? São classificações, categorias dos tipos de demanda, tá? Para a gente entender a urgência que a gente vai executar elas no nosso fluxo. E por fim, desenho do fluxo de trabalho. Um time que não trabalhou junto ainda, não vai fazer sentido nenhum para eles fazer uma análise de demanda e definir classe de serviço. Porque eles nem entendem ainda como vai ser a dinâmica de trabalho, eles não operacionalizaram nenhuma entrega ainda, eles não conseguem ter essa noção. Qualquer coisa aqui vai ser um chute total. Agora, isso é um time do zero, tá, galera? Pessoas não se conhecem. Primeiro contato delas, estou ajudando elas a se organizarem para trabalhar em time. Agora, fluxo de trabalho, a gente tem condições de desenhar sim com um time que não começou a trabalhar ainda. Porque o fluxo de trabalho vai me entregar o quê? Tá? A gente vai ter um primeiro entendimento com o time. Quais as etapas que o fluxo vai ter? Tá? O time sempre vai fazer uma análise do backlog, depois, né, vai fazer o desenvolvimento dele, depois vai por uma etapa de testes, depois uma etapa de homologação com o cliente com PO, né? Depois vai para uma etapa que é um pré-deploy, tá? E depois, enfim, é entregue, tá? Então, aqui a gente já aproveita para desenhar a primeira versão do fluxo com o time. Por que é importante a gente ter essa primeira versão do fluxo, galera? Para depois transpor isso para a ferramenta que o time vai usar. Gira, Azure DevOps, Trello, tá? Kanbanize, qualquer ferramenta que vai ajudar o time, né, a fazer a gestão do seu fluxo, né, a gestão das suas atividades, ter visibilidade do seu quadro. Certo? Então eu mapeio isso aqui no Miro, já no processo de build, e faço a transposição para a ferramenta. Para depois, claro, com o tempo a gente otimizando esse fluxo e entendendo, né, como está tornando ele mais otimizado. Mas se já é um time que vem rodando há um tempo e eu estou fazendo o team build para ajudar eles a se organizarem, porque é um time que está bem desincronizado, né, e tararau, eu já tenho condições de entender com o time uma análise de demandas, eles já vão poder me dizer, não, quando entra um bug para nós é crítico, né? Ou quando entra um pedido da área de, sei lá, da área judiciária, a gente sempre passa na frente de tudo. Aqui você já começa a montar as classes de serviço dele, tá? E eles já vão ter, quer queira ou que não, por mais que não seja compreendido por todos do time, eles já vão conseguir ter na cabecinha deles uma versão de fluxo, tá? Inclusive, listar quais são os principais problemas de cada etapa do fluxo que eles enxergam e quem são os principais responsáveis. Isso daqui são coisas que também nos dão alguns insumos que ajudam a entender como funciona o fluxo do time. Aqui a gente desenha, se é um time que já está trabalhando, galera, coloca como funciona hoje. Não é como eles acham que deveria ser. Para um time que não trabalhou junto ainda, vai ser uma primeira versão de como eles entendem que o fluxo deles vai ser. Eles ainda não têm um fluxo rodando. Tá? Essa é a distinção que a gente faz. Se for realmente de fato um time que trabalha nas mesmas demandas, tá? O fluxo sempre vai ser único. Só existe um fluxo. Né? E o fluxo aqui, no caso, que a gente fala, o fluxo de trabalho é, galera, quando vocês recebem essas demandas de vocês, e aí demandas podem ser solicitações de melhoria, bugs, projetos, tá? Esse tipo de demanda que eu falo, né? Quando vocês recebem isso, naturalmente, dentro da maneira como vocês se organizam para executar essas demandas, o que acontece?
Aí o time vai dizer, geralmente a gente faz uma análise da demanda, depois a gente faz, né, uma segunda etapa é uma distribuição dessa demanda para alguém do time, aí a gente executa a demanda de fato, aí sempre tem uma etapa de teste, né, dessa demanda, aí depois a gente deixa numa etapa de pré-deploy ali, sei lá, para ser aprovado, e aí depois é feito o deploy e a gente entrega. Tá? O fluxo de trabalho do time é único. Aqui o fluxo não vai ser relacionado ao produto, vai ser relacionado a como eles operacionalizam esse produto. É um pouco diferente. Tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui são as etapas do fluxo e as demandas que vão estar rolando nessas etapas vão ser demandas de produtos diferentes, por exemplo. Tá? Mas o fluxo não é de produto, aqui é o fluxo de trabalho do time mesmo. E aí, galera, rodando isso daqui com o time, certo? A gente entende qual é a primeira versão do fluxo do time, ou se é um time que já vem trabalhando junto, ou né, o que um time que não trabalhou junto ainda, o que ele entende que vai ser o fluxo inicial dele de trabalho, certo? E aí, por fim, tendo esses insumos, a gente preenche, né, o quinto pilar do nosso team build, que é a visão sistêmica, tá?